3 das 7 medidas provisórias do governo Lula perderam validade nesta sexta-feira. Isso porque não foram aprovadas a tempo pelo Congresso Nacional. A falta de articulação entre o governo e os parlamentares explica mais esse revés. Vamos ver então quais são essas medidas que caducaram. Você está vendo na tela. A MP da extinção da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, foi extinta pelo governo e agora deve ser recriada. Por se tratar de um órgão que guarda indicações políticas, o fim da FUNASA foi alvo de críticas de parlamentares, inclusive da base governista. Na sua tela você acompanha o segundo ponto dessa ilustração. A MP do COAF, o Conselho de Controles de Atividades Financeiras, foi alocado por Lula no Ministério da Fazenda e com a perda da validade da MP, agora retorna ao Banco Central. A MP do CARF, a medida provisória do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, estabelecia o voto de qualidade a favor do governo em caso de empates em julgamentos do Conselho. Este peso maior no desempate deixa de existir a partir do momento que essa MP caducou, ou seja, perdeu a validade. Os 3 textos sequer foram votados na Câmara, no Senado e nem mesmo na comissão mista, a primeira etapa de tramitação das MPs, das medidas provisórias, no Congresso Nacional. Eu volto a conversar com Renata Agostini. Renata, é bem simbólico o fato de 3 das primeiras medidas provisórias desse novo governo Lula simplesmente não terem sido aprovadas ou sequer analisadas pelo Congresso. Isso mostra, de certa forma, um descrédito do Planalto com os parlamentares. O que o governo vai fazer para tentar reverter isso? No caso dessas MPs, vai se tentar reverter essa derrota de alguma forma? Sim, Márcio, quando a gente olha essas 3 MPs, a mais importante, e aí isso nas palavras do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é a do CARF. O governo decidiu logo de cara encarar essa questão, que é o retorno do chamado voto de qualidade, questionando as mudanças, inclusive, que foram promovidas durante o governo Jair Bolsonaro nesse órgão, e editou essa medida provisória, mas também houve um acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, no sentido de o governo enviar um projeto com urgência para que houvesse uma tramitação diferente, distinta das medidas provisórias. O próprio ministro Fernando Haddad chegou a dizer que isso foi num acordo com Lira, um pedido de Lira, isso são as palavras dele, para que o encaminhamento fosse dessa forma e que tem, então, a expectativa da definição do relator e do início do debate sobre o CARF já na próxima semana. Nesse sentido, houve também uma declaração de Haddad, Márcio, falando que até que isso seja resolvido, o CARF não vai julgar ali nenhum grande caso. Porque não só eles seguem apostando que o Congresso vai avaliar a sugestão de modificações, como ele lembrou, tem aí questionamentos que foram feitos no Supremo Tribunal Federal sobre a constituição do próprio CARF. Então, o que dá para a gente ver? É um problema? É um problema, porque se essas MPs caducarem, porque se o governo decidiu editar uma medida provisória, quando o governo faz isso, ele está querendo dizer, olha, eu entendo que isso é tão importante, é tão urgente, que eu já estou baixando aqui uma medida para começar a valer agora. Congresso, aí vocês têm um tempo aí para analisar, a lógica é essa. Então, se o governo tomou essas atitudes por medida provisória, ele reputava essas alterações importantes. Deixar caducar, como você bem disse, é sim um sinal de derrota para qualquer governo, mas há outras formas de encaminhar isso. No caso do CARF, o que o governo está dizendo é a minha principal preocupação, mas já estou encaminhando uma solução com o próprio presidente da Câmara, Márcio. Muito obrigado, Renata Agostini.